Este podcast é um oferecimento de Empresa ArcelorMittal, na força do aço. Ativa Atacado. Compre nas lojas de Londrina, no site e no WhatsApp se preferir. 43 99911 7387. Conheça os nossos produtos. Quinta-feira, 25 de janeiro de 2024. Sejam muito bem-vindos para a festa litúrgica da Conversão de São Paulo. E hoje também comemoramos o aniversário da cidade de São Paulo. Então, aquele super abraço a todos os paulistanos, especialmente os nossos ouvintes, é claro. Deus abençoe vocês, viu? O Evangelho de hoje nos ensina duas coisas principais. Em primeiro lugar, que a fé em Jesus passa pela fé nas pessoas que dele dão testemunho. Segundo, que ninguém deve ficar desanimado quando a incredulidade se instaurar no coração. Até os 11 discípulos tiveram dúvidas. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que instruístes o mundo inteiro pela pregação do apóstolo São Paulo, dai-nos ao celebrar hoje a sua conversão, caminhar para vós seguindo seus exemplos e ser no mundo testemunhas do Evangelho. Amém. Marcos, capítulo 16, versículos de 15 a 18. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem são estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O final do Evangelho de Marcos insiste na missão de levar o Evangelho ao mundo, unindo estreitamente o testemunho da palavra com o das obras e dos sinais. A exortação à missão universal combina-se com a afirmação de que a fé e o batismo são necessários para a salvação. Além disso, é prometido aos arautos do Evangelho que a sua pregação missionária seja apoiada e confirmada pelos milagres realizados por Jesus ressuscitado. A transmissão das palavras de Jesus está no centro do texto e tem como objetivo tornar cristãos todos os povos. A missão dirigida a todos os homens é uma tarefa que deve ser bem compreendida. Se a missão é transmitir a palavra de Jesus e as suas diretrizes aos homens para fazer deles discípulos através do batismo, e assim, de certa forma, a gigantesca figura de Paulo fica em segundo plano, diante da primazia do príncipe dos apóstolos, Pedro. Mas a pessoa de Paulo é tão importante para a igreja que o dia da sua conversão é também celebrado. Para nós brasileiros, esta data também marca a fundação da maior cidade do país, como eu disse no início do nosso podcast, São Paulo, que nasceu em 1554. Saulo, seu nome antes da conversão, nasceu na cidade de Tarso, região da Cilícia, na Turquia. Seu pai era fariseu e judeu descendente da tribo de Benjamim. Por causa da fidelidade ao imperador, a família de Saulo tinha recebido a cidadania romana. Logo, Saulo era um cidadão romano, fariseu de linhagem nobre, bem situado financeiramente
religioso, inteligente, culto. Estudou na conhecida escola de Gamaliel, que era um mestre judeu distinguido pelo saber e a integridade de vida. O sincero zelo religioso de Saulo o levou a perseguir furiosamente os cristãos, que considerava traidores da pátria e do judaísmo. É citado na Bíblia pela primeira vez no martírio de Santo Estevão, quando guardava as roupas dos apedrejadores. As orações deste mártir em favor dos seus algozes certamente favoreceram a sua conversão. Em missão para prender os cristãos de Damasco e levá-los a julgamento em Jerusalém, Saulo foi surpreendido por uma luz vinda do céu que o envolveu e uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Desta intervenção direta de Deus, que está no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, seguiu-se uma conversão e batismo de Saulo em Damasco, por intermédio de Santo Ananias, cuja festa também é hoje. Tomando o nome de Paulo, o agora apóstolo iniciou sua imensa obra de viagem de evangelização, particularmente junto aos gentios. Perseguido incansavelmente, foi preso várias vezes e sofreu muito, sendo martirizado no ano 67 em Roma. Por ser cidadão romano, teve o privilégio de ser decapitado e não crucificado, a pena usual para os cristãos. Espetacular foi a conversão de São Paulo, bem como a sua ação missionária, que inclui 14 cartas integrantes do cânon da Bíblia. A escrita é uma pregação continuada ao longo do tempo. Apesar de suas atitudes um tanto fanáticas pelo judaísmo, que levaram à morte de cristãos, é importante lembrar que sua radicalidade, ainda que mal orientada no início, é uma grande virtude na vivência da fé, e Deus quis aproveitá-la para salvar não apenas o próprio Saulo, mas inúmeras outras almas naquela época, hoje e certamente no futuro. E para nós, o importante é o questionamento de termos claro até onde somos radicais no seguimento de Cristo, porque disto depende toda a nossa vida. Ou chegaremos a dizer como Paulo: não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim, Gálatas capítulo 2, ou seremos cortados da cabeça do corpo místico, que é Jesus, no martírio infinito. Deus Todo-Poderoso, cuja misericórdia é capaz de quaisquer prodígios em nosso favor, concedei-nos pela intercessão de São Paulo a irrefreável coragem de tudo enfrentar na vossa busca e na realização das vossas boas obras, para permanecermos sempre em comunhão convosco, já na terra e infinitamente no céu. Amém. Por intercessão de São Paulo, dessa bênção de Deus que é todo-poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. E amanhã é dia de Enciclopédia Bíblica. A gente se fala. Até lá!